Muito bem, nessa noite eu estou com a palavra e quero compartilhar com você um pouquinho o que é comunhão. Todos aqui sabem o que é comunhão? O que quer dizer a palavra comunhão? A palavra comunhão, ela vem da palavra grega koinonia. Seu significado literal é qualidade de existir em comum, participação mútua. Esse significado traz algumas ideias básicas. Primeiro, relação íntima entre cristãos e Deus, e de cristãos uns para com os outros. Compartilhar bens materiais para suprir necessidades de outros, dar do seu bem. Participação mútua na obra do Evangelho ou no sofrimento. Participação em diversas atividades, inclusive na ceia do Senhor. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 3, verso 1. Para que nós possamos falar um pouquinho de comunhão, eu quero trazer um pouquinho para você o que é amor. Falar um pouco de amor. O amor de Deus para com a humanidade. Nós conhecemos a palavra, que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que o que Ele fez? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Então nós sabemos que Deus, Ele amou o mundo. Deus, amados, Ele não dá amor. Deus, Ele é a própria essência de amor. E lá no início em Gênesis, quando Deus diz assim, as três pessoas da Trindade: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus queria dizer quando Ele disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? Nós entendemos que somos a imagem de Deus. Amém? Jesus, quando Ele tomou forma humana, Ele tomou a forma de um homem. Então nós somos feitos a imagem de Deus. E a semelhança? Nós sabemos que nós somos espírito, alma e corpo. O que isso quer dizer? Que o homem foi feito quando Deus soprou o fôlego de vida no homem. O que Deus colocou no homem? Deus introduziu no homem a sua própria vida, o seu próprio espírito. Amém? Então, amados, nós sabemos que Deus amou o homem de uma tal forma que Ele quis compartilhar aquilo que era dele no homem. Ele colocou a própria vida dele, Ele colocou dentro do homem. Por que será que Deus fez isso? Então, quando Deus criou o homem à sua semelhança, era para ter comunhão. Eu só posso ter comunhão com o meu semelhante. Eu só posso ter comunhão com aquele que é como eu. Então, quando Deus colocou essa semelhança no homem, era para ele ter comunhão. Esse foi o plano, o propósito de Deus que Ele teve quando Ele criou o homem. Era ter comunhão com Ele. Foi para isso que Deus nos criou. Amém? Para adorarmos a Ele, para darmos prazer a Ele e para termos comunhão com Ele. Amém? Aí em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Deus nos amou de uma tal forma, como eu já disse, que Ele deu, Ele se doou. Quando Jesus Ele se entregou na cruz para morrer, Ele deu, Ele decidiu dar a sua vida por cada um de nós. Amém? Então, amados, eu quero falar um pouquinho sobre amor. Como é esse amor? O amor que Deus nos ama. Quando Deus amou o homem, quando Ele decidiu amar o homem, Ele amou o homem incondicionalmente. O que isso quer dizer? Que o homem não precisaria fazer nada. Deus amou incondicional. Jesus nos ama incondicionalmente. Nós precisamos aprender a amar o nosso semelhante, os nossos irmãos, ter comunhão como um amor incondicional. Sabe por quê? Porque Deus nos ama dessa forma. Deus nos trata individualmente. E é isso que Deus quer que nós aprendamos. Amém? A respeitar e amar as pessoas que vivem conosco da forma que elas são. Algumas frases precisam ficar gravadas na nossa mente quando nós falamos de comunhão. Deus quer formar uma família e criou você e eu para sermos parte dela. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Deus ama a ideia de amar você e ama a ideia de ver você demonstrando amor a outros. Fazer parte da família de Deus é a maior honra que alguém poderia ter. Comunhão.
algumas ideias comuns. Da mesma forma que submissão tem uma conotação errada e mal entendida, comunhão também tem. Nós interpretamos e entendemos comunhão da mesma forma que adoração, que nós aprendemos no culto passado. Nós achamos que adoração é apenas cantar louvores, né? Então, nós sabemos que comunhão também tem algumas coisas, algumas ideias comuns. Por exemplo, entendemos que comunhão é uma conversa agradável com os amigos, um papo acompanhado de um lanchinho, um belo churrasco, um piquenique de família na igreja, bater uma bolinha. Nos reunimos para cantar e compartilhar os acontecimentos dos últimos dias, um cafezinho depois do culto. Amém? Muitas vezes nós entendemos que comunhão é apenas isso. Nos reunimos como igreja, depois do culto, estar em comunhão com o povo da igreja também é. Mas a Bíblia nos ensina que comunhão é muito mais do que isso, vai muito além do que apenas nos reunirmos como família de Cristo. Isso também é comunhão, mas nós precisamos aprender que comunhão é muito mais do que isso. Lá em Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 2, do verso 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Amados, este é o modelo da igreja primitiva. Quero abrir um parênteses. Nós estamos num projeto muito audacioso, onde eu creio que Deus colocou este sonho no nosso coração, que é voltarmos à essência, voltarmos ao que Atos capítulo 2 nos ensinam. Amém? O que nós aprendemos? Este povo, eles estavam no templo, eles vendiam suas propriedades, seus bens. Nós vamos fazer isso, tá? Não precisa ficar com medo aí, moçada. Ninguém vai vender nada e a gente também não vai viver numa comunidade. Mas nós podemos aprender a essência de como esse povo vivia. É isso que nós queremos para esta igreja. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu abro a minha boca como profeta de Deus, como palavra profética para esta igreja, que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, através da minha vida, através da sua vida. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos, é possível viver uma igreja primitiva no século 21. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, amém? Você concorda comigo? Diga amém, diga glória a Deus. Amém. É o que nós estamos trilhando, é o que nós estamos caminhando, é o que nós estamos pedindo direção, para que Deus nos leve a viver uma vida de verdadeira comunidade, de verdadeira comunhão. Amém. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é comunhão, e ao longo do ano e ao longo dos anos, todos os anos que Deus nos permitir estar aqui à frente dessa igreja, o dia que Deus nos tirar daqui e que a obra vai continuar, o dia que Deus me levar para a glória, o Pedro, sempre vai haver alguém que Deus vai levantar neste lugar. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Estar em uma comunidade requer compartilhamento. Amados, qual é o nosso projeto? O nosso projeto na igreja é voltarmos à essência, voltarmos àquilo que o povo fazia no início. Reunimos em pequenos grupos. O que é um pequeno grupo? Nós temos falado bastante disso nas nossas reuniões com os jovens, geração de Daniel. Um pequeno grupo nada mais é do que uma extensão da igreja na sua casa. Por quê, amados? Na sua casa, num pequeno grupo, uma igreja pequena, é possível compartilharmos
primeiro os nossos problemas, as nossas necessidades, amém? As nossas casas, compartilharmos as nossas casas, a nossa casa ser uma extensão da igreja, as nossas posses e as nossas vidas e as nossas experiências. Amados, nós vamos aprender no nosso quinto propósito sobre missões. Para nós fazermos missões é necessário várias coisas, dentre elas as nossas posses. Você não vai, mas o seu dinheiro vai. Existem lugares onde é proibido hoje se pregar o Evangelho. Existem lugares onde o Evangelho ainda não chegou. E você está disposto a ir lá? Você tem uma chamada missionária? Eu não tenho, amados. Deus nunca falou comigo de missões. Deus colocou no meu coração missões, fazer missões, mas Deus nunca colocou no meu coração que vai me levar para longe, que vai me levar para um outro país, que vai me levar para a África, que vai me levar para a Indonésia. Nunca. Deus nunca falou isso no meu coração. A minha missão é hoje em Campo Grande, até que Deus fale conosco e nos leve para outro lugar, ou leve a nossa igreja. Amém? Nós podemos ir aonde o Senhor nos mandar. Podemos não ir fisicamente em corpo, mas podemos ir com as nossas posses e com as nossas orações. Amados, só é possível vivermos essa vida dessa igreja primitiva, vivermos essa comunhão desta forma. Amém? Na minha casa, na sua casa, onde eu vou ter um contato maior com o meu irmão, onde o irmão eu vou poder compartilhar com o meu irmão os meus problemas, as minhas aflições, as minhas dificuldades, e aí eu vou ter alguém que vai me ouvir, que vai orar comigo, que vai me ajudar. Amém? E nós não temos apenas problemas espirituais. Nós somos uma igreja diversa. Glória a Deus, Deus ama a diversidade. Amém? Temos jovens, temos pessoas mais da terceira idade, nós temos crianças, nós temos adolescentes. Amém? As nossas experiências, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre digo, só pode ministrar na vida de alguém que está com depressão, ou está passando por depressão, ou tem um problema na família com depressão, se você já passou por isso. A mesma coisa com drogas. Só consegue ministrar na vida de alguém, só consegue falar para alguém: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus te livra de tudo isso, te lava, te limpa, te purifica. Quem já teve essa experiência. Estar em uma comunidade requer unanimidade, mesmo em diversidade. Escolha focalizar nos nossos pontos em comum e não nas nossas diferenças. Porque diferença todos nós temos. Como eu disse para vocês, nós somos tão diferentes e há tanta diversidade. Vocês já viram uma borboleta igual a outra? Igualzinha? Não existe, foi Deus que criou dessa forma, foi Deus que fez dessa forma. Uma diversidade tremenda. Então, queridos, vamos olhar e focalizar naquilo que nós temos em comum. Vamos pegar as nossas diferenças e colocar de lado. Põe no bolso, põe numa caixinha e fecha. Lá em Romanos 14, 19, ele diz assim, ó: por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Escolha encorajar ao invés de criticar. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Amados, isso é uma coisa muito séria. Muitas vezes é mais fácil, lembro quem falou outro dia alguma coisa assim, é mais fácil visualizar as coisas negativas que o meu irmão tenha, por mais que eu ame, por mais que eu conviva com ele. Nós sempre, quando você vê, você já está focalizando naquilo que é negativo, ou naquilo que você não gosta, ou naquilo que você não tem em comum. Amados, nós precisamos aprender a tirar o foco disso. Amém? Nós não fomos chamados nem para criticar e nem para julgar. Nós fomos chamados para edificação mútua. Aquilo que você pode fazer para ajudar, você faça para ajudar. Quando você não puder ajudar, você não faça nada. Quando você tiver palavras que vão edificar, você profira palavras que vão edificar. Quando você não tiver o que falar, você apenas ore e abençoe.
Amém? Amados, o nosso desejo, no nosso coração, é que nós sejamos uma igreja fortalecida. Uma igreja que não fique de picuinha, uma igreja que não fique de diz-que-me-diz-que, uma igreja que não fique de conversa pelos cantos. Amém? Amados, nós precisamos ter maturidade cristã. Maturidade. Quando você ouvir alguém falando, ou alguém vir fazer um comentário com você sobre alguém, diga assim, ó, alto lá, vamos chamar essa pessoa para que a gente possa conversar junto, ou então vamos orar a respeito disso. Se todos nós mantivermos uma postura de anular, de desfazer toda e qualquer conversa, toda e qualquer fofoca, conversa tola, aquilo que não edifica, se você ouviu a conversa, observou, viu que não edifica, toma uma posição de um crente maduro, amém? Escolha resolver as diferenças. Quem não tem diferenças? Todos nós temos diferenças. Como Pedro diz, intimidade só gera conflito e filho. Ele sempre diz isso. Intimidade só gera conflito e filho. Nós podemos nos envolver com os nossos irmãos, podemos nos envolver com a nossa igreja, amém? Sem ter intimidade. Tudo tem o seu extremo e nós precisamos aprender a colocar as coisas no lugar. Escolha resolver as diferenças. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. A palavra do Senhor, ela é pesada, não é? Veja só o que diz a palavra lá no Evangelho de Mateus. Que se você teve um problema com o irmão, você o chama e conversa. Você vai pedir perdão, ou você vai exortar, seja lá qual for a situação e a circunstância. Se o seu irmão não te ouvir, o que a Bíblia nos ensina? Vai chamar mais 1 ou 2. Se da mesma forma ele não te ouvir, não aceitar a repreensão, ou seja lá o que for, a correção ou o ajuste, você vai e comunica a quem? A toda a comunidade. Se ainda assim ele não aceitar e não entender, o que a palavra de Deus manda dizer? Que é para a gente considerá-lo como gentio e publicano. Amados, gentios era aquele povo que não tinha a graça de Deus, aqueles que não eram convertidos. Então muitas vezes a gente fala, não, amados, nós precisamos cumprir a palavra ao pé da letra, amém? Essa é a parte que eu mais gostaria de falar. Escolha apoiar os nossos pastores. Vocês viram que o tópico desde o início é escolha? Porque eu e você que escolhemos, nós tomamos a decisão de querer ou não. Da mesma forma que adoração é algo voluntário, que você decide adorar a Deus, fazer parte de uma comunidade, aprender a viver em comunhão, aprender a viver em comunidade, como nós vivemos aqui, amando, respeitando cada um diante da sua diferença, diante da sua individualidade, é um querer. Nós escolhemos amarmos uns ao outro, da mesma forma que Deus nos amou. O grande mandamento, quando perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a ele. Qual é? Ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus quer de nós, amados. É isso que nós vamos aprender. Amar os nossos semelhantes, amar o nosso próximo de uma tal forma que nós possamos nos colocar no lugar de cada um. Quando o seu irmão estiver passando por um problema, por uma tristeza, por uma aflição, coloque-se no lugar dele. Jesus, ele falava assim que ele se movia de íntima compaixão. Um dia eu fui ver o que era isso na íntegra. Era Jesus, ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Deus está nos convidando, amados, para que nós possamos nos mover de íntima compaixão. Amém? Vamos deixar de lado as diferenças, vamos deixar de lado
as picuinhas, seja lá o que for. Você foi chamado para adorar, você foi chamado para servir a Deus, e da mesma forma você foi chamado para servir ao seu irmão, ao seu semelhante. Amém? Nós somos um corpo onde a palavra de Deus diz que somos bem ajustados, e o cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim, ó: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-no na mais alta estima, com amor por causa do trabalho dele, vivam em paz com os outros. O que a palavra está nos ensinando aí em 1 Tessalonicenses? Que nós devemos nos esforçar para amar, entender, compreender e proteger quem? Os nossos líderes, os nossos pastores. Amém? Amados, da mesma forma que você está sentado aí cultuando, eu também estou aqui cultuando. A única diferença entre eu e você foi que Deus me deu uma responsabilidade a mais, um comprometimento a mais com a obra, com o Evangelho. A palavra de Deus diz que aqueles que muito é dado, muito é cobrado. Então não pense que quem está aqui na frente, que quem tem um ministério, que quem é ministro da palavra, tem alguma regalia, um privilégio a mais do que você. Muito pelo contrário. Amém? O fardo é maior, o peso é muito maior, o comprometimento é muito maior. Então, amados, cabe a você amar a minha vida, amar a vida do pastor Pedro, amar a vida do pastor Luiz, amar a vida da pastora Luciene, do pastor Munhoz, da pastora Eva, amém? E de todos os líderes. Amar a vida de todos aqueles que se colocam à frente para interceder por você, para orar por você, para ensinar você na palavra. Amém? Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver algum constrangimento, ou algo que você queira saber, que você ouviu falar, ou que você precisa saber, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar nos seus líderes e dizer: pastor, eu preciso falar com o Senhor. Amém? Eu preciso me abrir, porque assim nós vamos ser um corpo bem ajustado. É uma via de mão dupla, amados. Telefone. Nós precisamos saber as suas necessidades, precisamos saber aquilo que passa, não para conhecer a sua vida, mas para que nós possamos te ajudar em oração, para que nós possamos orar e jejuar pela sua vida. Amém? Ontem uma irmã chegou e falou: pastor, eu tenho um problema no meu trabalho, nós precisamos resolver lá. Eu falei: muito bem, então você na quinta-feira você vai me ligar, para sexta-feira nós entramos no propósito de jejum e oração. Amém? É assim que nós precisamos levar a nossa vida cristã. Amém? Precisamos compartilhar uns com os outros. E não é só igreja e pastores, mas é o que nós estamos querendo levar a igreja a esse entendimento, que todos nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade que o Senhor nos deu e praticarmos a comunhão, orarmos uns pelos outros, fazermos um propósito um pela vida dos outros, abrirmos um jejum, uma oração, uma campanha em prol da vida daquela pessoa que está do seu lado, que você conhece, que você sabe que está passando por um problema. Não é só os pastores, não é só os líderes que têm o compromisso de orar, de jejuar e de abençoar. Amém? Nós precisamos aprender como igreja. Isso, uma igreja assim, madura, cresce, expande. Amém? Por todos os cantos. E nós vamos expandir por todos os cantos dessa cidade de Campo Grande. Mas para isso nós precisamos estar ajustados. Para isso nós precisamos estar firmes aonde? Na rocha, no conhecimento da palavra de Deus. É por isso que essa igreja preza o ensino da palavra, porque a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre falo, esse conhecer a verdade é um conhecer com envolvimento, nos envolvermos com Deus.
Esses dias, nessa campanha, na leitura desse livro, 40 dias com propósito, tem sido assim, tremendo. Eu tenho visto Deus se revelar de uma forma tão linda, tão maravilhosa, de uma forma que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha enxergado dessa maneira como Deus se revela a nós.